Oi galera, Sócia Paulista aqui falando. Vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês para explicar essa questão da união civil e do casamento, que a candidata Marina disse ser a mesma coisa, só que não é, tá? Vou deixar aqui o meu Twitter para quem quiser me seguir, tá? É o Flávio underline. De novo, tô aí, tá? Quem quiser me seguir, pode seguir aí, eu sigo de volta. Se me der um follow, eu dou de volta também, não tem problema, tamo junto. Bom, o que a Marina diz? A Marina diz que o casamento. Aliás, que a união civil seria igual ao casamento. Casamento. Gente. Casamento. O que eu posso dizer pra vocês sobre isso é que não é, tá? E agora eu vou explicar pra vocês o porquê de eu estar dizendo isso. Bom, vamos pegar um exemplo, contar uma historinha, pegar uns personagenzinhos, assim, meio que pra facilitar a nossa vida. Bom, vamos lá. Então vamos supor, vou colocar esse carinha aqui. Faz de conta que essa aqui é uma menininha, tá? Ela é advogada. No ano de 2000, ela ganhou um processo lá, um processo mal complicado e tal, e ela ganhou um patrimônio de 100 mil reais, tá? Isso aqui era dela, beleza. Aí, com esse patrimônio, ela comprou um apartamento, uma casa na praia e tal. Aí, passou uns tempos, ela ali e tal, na casa na praia. Tava na praia, passou uma outra menininha, fica de olho nela, não sei o que, conheceu, começaram a namorar, decidiram morar junto. Então vamos colocar essa outra menininha aqui. Vamos dizer que essa outra menininha fosse professora. Tá, coitada, professora lascada, não tinha nada, não tinha nenhum patrimônio. Aí, elas ficaram juntas até 2008, vamos colocar assim. Em 2008, a coitada advogada estava lá no tribunal, chegou um maluco atirando, umas desgraças, morreu o advogado. Tá? Eu queria achar uma cruzinha para colocar aqui, mas eu acho que não tem nas autoformas. Não tô localizando nenhuma cruz aqui, se eu tiver cega, mas enfim, deixa pra lá então. Aí vamos colocar aqui, em 2008, a advogada morreu. Então vamos colocar aqui, morreu o advogado. E a professora da nossa história ficou sozinha, largada, ouvindo MPB, cortando os pulsos ali, porque não tinha mais o que fazer. Bom, como a lei entende isso? Como a lei vai fazer essa questão da herança ali, dessa ameação e tal. Bom, vamos colocar que durante esse tempinho aqui, a professora que não tinha nada, enquanto ela estava casada com essa advogada, casada não, desculpa, tá? Enquanto ela morava junto com essa advogada, vou até colocar um coraçãozinho aqui. As duas juntas conseguiram juntar aí, ela melhorou de vida, passou a dar aula em mais faculdades, em cursinhos e tal. Elas juntaram mais 50 mil. Pronto. 50 mil. Vamos jogar 100 mil para facilitar nossas contas, tá? Mais 100 mil. Bom, vamos lá então. Aí em 2008, perdão, meu celular aqui tocando, depois eu vou colocar silencioso, depois eu respondo. Vamos colocar que... Até esqueci o que eu estava falando. Então, elas juntaram um patrimônio de 100 mil reais enquanto juntas. Ok? Ok. Aí, a advogada morreu, a professora ficou sozinha. O que a nossa lei vai dizer a respeito? Eu vou puxar a lei aqui para vocês. É o artigo 1790 do Código Civil. Eu vou até copiar, tá? Eu vou jogar ali na nossa telinha para ficar mais fácil. Vamos lá. Ó. Bom, primeira coisa. Desses 50 mil
vou tirar o artigo daqui, depois ele volta. Desses 50 mil que elas conquistaram juntas, tá? Cadê? Aqui, 100 mil, desculpa, eu cismei com 50, mas é 100 mil, vou colocar aqui 100 mil juntas. Enquanto elas estavam lá morando no apartamento. Por lei, a professora vai ter direito ao que a gente chama de meação. Essa meação é 50% do que foi adquirido durante o tempo que elas moravam junto. Então, 50% do que foi adquirido durante o tempo em que viviam juntas, tá? Então, desses 100 mil que elas conseguiram ali enquanto moravam juntas, 50 mil é da professora. Aí vem a questão. E os outros 50 mil? Bom, agora eu vou puxar a lei para vocês aqui. Então vamos lá. Meu celular de novo. Então, ó, a companheira ou companheiro participará da sucessão. O que é sucessão? Quando morre, né? Você vai suceder o outro, você vai herdar aquilo, né? Da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Então, vamos supor assim. Deixa eu só separar aqui os incisos para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Agora a coisa complica um pouquinho, mas vamos lá. Bom, os 50 mil já é dela, os outros 50 mil vêm agora. Então vamos colocar que elas tiveram um filho em comum. Durante esse tempo que elas ficaram juntas, adotaram um filho, tá? Que seria aqui, ó, com filhos em comum. Vou até grifar aqui, pronto. Esse filho, considerando que ela tenha esse filho, ela vai ter uma cota equivalente a que por lei foi atribuída ao filho. Então, digamos assim, desses 50 mil que sobraram, entre ela e o filho, seria metade para cada um. Então, ela levaria mais 25 mil. Ela ficaria com um total até então de 75 mil para a professora e 25 mil para o filho, né? Considerando aqui 75 mil, 50 mil da meação, certo? Bom, vamos supor que a advogada ali, antes de conhecer essa menina, ela fosse casada e tivesse um filho com outra pessoa, de repente era, sei lá, dizer que era hétero e era casada com um cara e etc e tal. Aí, ó, descendentes só do autor da herança. Então vamos lá de novo. Ela vai ter direito a metade do que couber aquele filho. Vamos colocar 2 filhos, ó, vamos lá, para ficar mais fácil as contas, tá? 2 filhos fora da união estável. Esquece esse filho aqui de cima que a gente colocou e vamos colocar que ela tivesse esses 2 filhos da união estável. Bom, sobraria 50 mil, que era o que a gente tinha. Então, metade do que couber a cada um deles. Então, ela vai levar metade do que cada um iria levar. Então, 25 mil para um, 25 mil para o outro. Metade do que cada um ia levar daria 12.500. Galera, só um minuto que eu falei besteira pra vocês, tá? Desculpa. Bom, 2 filhos fora da união estável, certo? Um patrimônio de 50 mil. Então, ele vai ter metade do que couber a cada um deles. Vamos colocar assim, ó. 50 mil. Um filho ia levar 20 mil. O outro filho mais 20 mil.
e ela, a nossa professora, 10 mil. Correto? Ó, metade do que couber a cada um deles. Então, dos 50 mil que sobrou, 20 mil filho, né? Outro pro filho. E aqui 10 mil para professora. Certo? Não sei se está ficando claro para vocês, mas aí vocês podem perguntar assim, e no caso de um casamento, né? Como ficaria isso? Bom, no caso do casamento, ela levaria uma parte igual a dos filhos, tá? Então aqui, ó, eu dividi praticamente os 50 mil por 5, né? Aí um levou 2 partes, ela levou uma parte, para dar metade. Se fosse no caso do casamento, esses 50 mil seriam divididos por 3, em forma igual, tá? Porque filho é filho, companheiro é companheira, filho da puta é filho da puta. Enfim, então 50 mil dividido por 3, agora exatas não é a minha área, tá? Desculpe. Eu acredito que dê em torno de uns, sei lá, 15 mil mais ou menos, um pouco mais de 15 mil. 50 mil dividido por 3, 16 mil e uns quebradinhos. Vamos contar 16,5 mil que ela levaria, tá? E no caso ela levou só 10 mil. Bom, continuando aqui. Aqui, ó. Se no caso... Opa, abaixo, Lazarento. Se no caso a nossa advogada ela não tiver... como é que eu posso dizer? Não tiver filhos ou qualquer outra coisa, mas tiver pai, mãe, né? Aqui, ó. Parentes suscetíveis. Terá direito a 1/3 da herança, que daí no caso seria o que aconteceria? Vamos colocar que pai e mãe, né? Então 50 mil. Vamos colocar assim, ó, para facilitar a nossa situação aqui, os mesmos 50 mil. Se ela teria 1/3 da herança, então 16,5 mil seria dela. E de 50 mil, só fazer as contas novamente, 50 menos 16,5. Os pais dessa advogada aí que ela tivesse ficaria com 36 mil e meio, digamos assim, 33.500, tá? E não havendo parentes, terá direito à totalidade da herança. Ok. Agora o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte. Vamos voltar para cá. Vocês lembram que no começo dessa história eu falei que juntas elas tiveram um patrimônio de 100 mil, certo? Em 2008 a advogada morreu, a professora ficou sozinha, a ameação dela foi de 50%. Os outros 50 mil caem nesse artigo 1790. E aí, vamos supor, no inciso 1 ela sairia com 75 mil, no inciso 2 ela sairia com 60 mil, no inciso 3 ela sairia também com seus 66 mil, mais ou menos, e por aí vai, tá? Aí você vai me perguntar, e ali em cima, esse patrimônio de 100 mil, aqui ó, que a advogada adquiriu antes de conhecer a professora, né? Esse apartamento e essa casa na praia, o que acontece? Pois é, gente, aí que a coisa complica. Por quê? Já falo pra vocês. Só quero colocar aqui em vermelho pra gente dar uma... Aí. Esse apartamento e essa casa na praia, por essa professora ser companheira, viver em união estável, ela não tem direito, tá? Ela não entra nesse valor desse apartamento. De repente, essa advogada conseguiu esse apartamento sozinha, ralou aí a vida toda para conseguir. Os pais não aceitavam o relacionamento dela com essa professora e tal. E aí a advogada morre e a professora não tem direito nenhum, tá? Nenhum direito aos bens que foram adquiridos antes da união estável. Então, pode acontecer
dessa professora aqui, vamos supor que, vamos pegar, ser bem trágico mesmo, vamos dizer assim, que durante o tempo que elas ficaram juntas, elas não conseguiram nada em comum, tá? Viveram um período morando nesse apartamento, iam pra praia de final de semana, mas nunca conseguiram patrimônio nenhum em comum. A advogada morre, a professora tem direito a alguma coisa? Não, tá? Por quê? Porque foi adquirido antes da união estável. O que é adquirido antes da união estável, a companheira não tem direito nenhum. Por favor, se alguém tiver conhecimento mais amplo de direito, ou estiver falando besteira, me corrija, tá? Mas até onde eu sei, essa companheira ela não vai ter direito. Esses 100 mil vão ficar pro pai dela, vão ficar por irmão, no caso advogada, né? E vamos supor assim que não tem ninguém, tá? Que esses 100 mil ela não tinha ninguém para deixar, vai pro Estado, tá? No caso do casamento, não. No caso do casamento, se essa advogada morresse, a professora teria direito a entrar nessa participação da herança, a ter direito a uma parte desses 100 mil e tal. Mas na união estável, não. O que é adquirido antes da união estável não entra na união estável, acabou, vai para quem quer que seja, mas não vai para essa companheira. Tá? Essa é uma das, assim, das diferenças mais gritantes e mais injustas que a gente tem nessa questão da união civil e que não deixa ela igual ao casamento. Outra diferença é que, por exemplo, assim, ela vai pedir uma pensão por morte, vai lá no INSS pedir uma pensão por morte. No caso do casamento, bastaria ela chegar com a certidão de casamento e dizer, olha, eu era casado com a advogada, ela morreu e eu quero receber uma pensão por morte. Legal, ela receberia. Digamos assim, no caso da união estável, é mais complicado. Ela teria que levar um monte de documentos ao INSS, de repente seria até designada a um funcionário do INSS, ir na rua onde ela morava, perguntar na vizinhança, olha, você sabe se aquela professora era casada, morava mesmo com aquela advogada, elas viviam mesmo juntas, porque a união estável pressupõe uma união contínua, pública e acho que duradoura, então todo mundo teria que saber, sabe? Então é uma coisa assim, é mais complicadinho. Então assim, não sei se ficou claro, eu me ponho à disposição para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida daqui em cima. Cadê? Professora sozinha aqui, ó. Meu Twitter, tá? Flávio_Tony. Quem quiser me procurar, pode me procurar. E é isso, tá bom? Valeu.